projeto que a gente fez de reposicionamento de marca de uma empresa de consultoria. Eles eram um grupo econômico que captavam recursos de terceiro, né? Então, tem o Banco do Nordeste, que é subsidiado, e eles captavam, né? E a gente ia reposicionar eles. Aí eu fiz um plano de marketing. E aí, no plano de marketing, eu mexia no mix de produto. E eu falava, cara, ao invés de você captar o recurso de terceiro só, quando você capta, ele sabe utilizar esse dinheiro? Então, por que você não oferece consultoria estratégica financeira e de mercado, como complementar o produto que você já faz? E aí o cara se apaixonou, amou, e ele falou, quero que você venha trabalhar aqui. Aí o que eu fiz? Claro que não. Tenho minha empresa enorme, maravilhosa, super rentável. E aí, na época, ele pagou uma luva, né, na prática ali, pra gente trabalhar com ele. Fomos eu e mais uma pessoa. E foi animal, assim, mudou completamente minha perspectiva, né? Pô, mas o time que não foi deve ter ficado o pé da vida, né? Não, eles vazaram, foram fazer outras coisas, né? Uma delas, inclusive, é minha head financeira na Arin. Ai, que legal, que legal. Conheci na empresa Júnior, ela trabalhava comigo nessa época, e depois ela foi pra Price, foi pro mundo de consultoria, e aí eu puxei ela de volta agora na Arin. A empresa Júnior eu vejo que é quase que amigo com uma máfia, assim. Você conhece uma galera ali. Você já conheceu, você confia já. Vai se esbarrando de novo e tal. Igual vai ter um evento daqui a pouco, se bem que eu não sei exatamente que dia vai ser esse podcast, mas em maio tem um evento da Fintech Américas. Vai ser em Miami. E aí eu lembrei que tinha um cara da empresa Júnior que tá morando lá. Falei, pô, e aí, vamos tomar um café aí e tal, vamos conversar. Muito bom. Mas tá todo mundo espalhado e você acaba se reencontrando. Assim. A gente aqui, né? Do nada. Você acha, já tem assunto pra... Já tem. Então, a perspectiva foi diferente. Inteligência de mercado é bem diferente de brand experience, né? Então, eu estava muito mais focada ali em realmente viabilizar a expansão comercial. Então, eu sentava com Carmen Stephens, né? Com Bob's. Eu fiz o projeto de expansão da franquia do Bob's na época. E esses pontos são pontos de mais grana, né? E aí que chega uma parte da minha história que é mais crítica. Hoje em dia é muito mais fácil de falar, né? A OMS já reconheceu o burnout como uma doença. Mas na época ali, eu tô falando de 2014 para 2015, se eu não me engano, eu estava gerenciando uma carteira de $500 mil, né? Eu tinha 24 anos. Caraca. E eu era responsável por vender o projeto e executar. Pressão pra caramba, né? E uma coisa que eu estava falando hoje num onboard, né, lá na Arin, experiência, de uma maneira geral, ela depende muito de duas coisas, tempo e oportunidade, né? Então, não é só tempo e não é só oportunidade. Às vezes a pessoa tem 10 anos de experiência, né, em determinada coisa, mas ela se expôs a poucas oportunidades diferentes. Então, ela não conhece quase nada. E outras pessoas, por mais que já tenham se exposto a muitas coisas, se isso foi em 1 ano, 2, ela ainda precisa de mais tempo para ter um pouco mais de experiência. E aí, quando eu falo experiência, é olhando muito para inteligência emocional, sacou? Então, eu não estava preparada emocionalmente para lidar com aquele tipo de pressão, né, naquele momento, principalmente. Né? E era uma... Igual você falou assim, era uma época que, na verdade, a gente tinha mais do que tem até hoje, que ainda tem bastante, desse culto ao trabalho desenfreado. Exatamente. E eu sentia isso um pouco na época, pelo menos quando eu saí assim, da empresa Júnior, aqui em São Paulo isso tem demais. Parece que você vai morrer com 30 anos, assim, que você tem que correr e fazer a pirueta e não sei o que lá, e porque o outro... que o cara que estuda contigo... Às vezes ninguém fala isso abertamente. Mas, pô, você tem um monte de amigo inteligente pra caramba, o outro tá fazendo um negócio, fala, cara... E eu, cara, tô ficando pra trás, o que eu vou fazer? Tu cria uma pressão que ninguém colocou. Foi você que botou em você mesmo. Assim. Foi você que botou. Eu tenho uma tatuagem, logo depois que aconteceu isso, eu tenho uma tatuagem nas costas que fala, eu não vim aqui pra vencer na vida. E o motivo é porque a vida não é uma competição pra se vencer, né? E eu precisava me dizer isso, sabe? Que é exatamente o que você falou. Ninguém me disse que eu tinha que sair correndo. Né? Eu que me disse que tava me fudendo. É muito louco, né? Mas eu tive burnout ali. Eu lembro que eu botei no Google no dia que o psiquiatra, né, falou o que era. E tinha um artigo do Boechat, né, que faleceu já. Ele tinha tido 1 semana antes que eu. O resto era referência gringa. De uns artigos científicos, tipo assim, ninguém sabia, minha mãe não sabia o que era, ninguém sabia o que era. Ninguém tava dando atenção. Não, e eu pensei, eu não sei lidar com pressão, né? Foi o que eu achei, o pessoal fala, pô, a pessoa é fresca, fraca, ela não tá aguentando. Então. Sacou? E, é um dos pilares da empresa hoje, lá na Arin, com certeza é psychological safety, muito por isso, né? Então, a gente tem um ambiente work hard pra caralho. Quem olha assim fala assim, pô, com certeza essa empresa é mega tóxica, né? E aí, quando a pessoa entra, ela fala assim, cara, como que vocês conseguem? E eu sempre respondo,
trabalhar duro não é o oposto de ter saúde mental, sacou? Sim. E as pessoas às vezes colocam como se fossem opostos, Sim. né? Ou você tem um, ou você tem outro, sacou? Eu tava falando uma conversa que a gente tava falando assim... Caramba, eu não tenho nenhuma reunião marcada para hoje à tarde e não tem ninguém incomodando na minha cabeça. Tem alguma coisa errada com o meu trabalho. É como que se dá certo, tipo, você tá sofrendo, estressado. Senão, tá errado. E aí você fala, não, peraí, calma. Ótimo que eu tenho o tempo livre para eu fazer o que eu preciso, assim. Exatamente. E isso, pô, a duras penas, né? Mas isso tá gravado literalmente ali. É um momento significativo, né, da minha trajetória. E aí o que eu pensei? Porra, eu não sirvo para ser líder, né? Sou líder desde da época da escola, fui líder de gincana, presidente da empresa júnior, empreendi. O problema deve ser eu estar liderando essa carteira de cliente muito grande. E aí eu fui fazer processo seletivo para ser social media de um aplicativo que tinha 1 mês de vida, chamado ZigPay. Você conhece o ZigPay? Eu lembro desse nome. Hoje em dia é a maior fintech que tem no mundo. É um sistema de gestão de bares e baladas, né? E tá indo super bem, ainda bem. E aí, eu fiz a entrevista e o investidor, no outro dia, me ligou e falou assim, tem uma notícia boa e uma ruim. Eu falei, fala ruim. Você não passou. E aí eu falei, caramba, eu mega qualificada, né? E, pô, não é possível. O que eu precisava ter feito, né? E aí ele falou, a boa é que a gente quer que você seja a líder de implementação da operação do ZigPay. Caraca. Aí eu falei, não, eu não quero ser líder de nada, não tá entendendo? Líder eu não quero ser, não. E aí, na terapia, na semana, eu ressignifiquei um pouco, entendi que a liderança era algo muito positivo em mim, não algo que eu deveria... E assim começou a minha história no mundo digital, né? Podemos dizer assim. Então, eu fui ali a primeira funcionária do ZigPay, depois eu me tornei sócia do Zig, né? Fui CMO do Zig. Que legal. Vim morar em São Paulo, né? E aí tive o êxito tem um ano, mais ou menos. Me afastei das atividades operacionais ali em 2019 e fui para o Jus Brasil, né? Então, na época, eu ganhei um Startup Weekend e um dos mentores que estavam avaliando era do Jus Brasil, curtiu pra caramba e tal. E aí me chamou pra fazer entrevista, a cultura do Jus Brasil é animal, assim. Que legal. E eu aprendi muito, a barra muito alta. E aí foi meu primeiro contato como Product Manager mesmo.